Mas vamos lá, por via das dúvidas. Começando então a revisão de lógica nesse exato momento. Os assuntos que ele vai cobrar. Tableau e resolução. Tableau é uma árvore que quebra. A resolução trabalha com cláusulas. Com as cláusulas. Só que isso é na lógica proposicional, que só tem o implica, bicondicional, essas coisas. Agora, na lógica de predicados, quando a gente tem o para todos e o existencial, é acrescentado algumas regras a mais. Então vamos lá. Só para revisar, Tableau, digamos que eu tenho essa H aqui, H igual a P implica que ou P ou R, né? Ou R e que implica R e P. Digamos que eu tenho essa fórmula aqui. Eu quero saber se essa fórmula é tautologia. Então, no Tableau, eu primeiro faço a negação dessa fórmula. Então, vamos lá. A primeira linha vai ser igual a negação disso tudo. P, Q ou R e Q ou R ou P. Eu vou tirar esse I aqui porque vai dar uma regra que quebra e tal, é paia. Eu vou substituir isso aqui por uma implicação. Isso aqui é o não H. O Tableau sempre começa com a negação. Então vamos lá. A gente tem... Qual a regra que a gente usa nesse caso? A regra 8, que é a negação da implicação, que pega o primeiro lado ou a negação e a negação do segundo. Então vai ficar só o P ou implica que ou R e a terceira linha vai ser não que implica R ou eu posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. Ali no que ele é a parte que tá fazendo a separação, porque tipo tem um parênteses, porque tem um parênteses ali, porque a primeira regra que tu faz é negar tudo, aí tu colocou ali o parênteses para fechar e a condição elevada na aquela parte ali do P, ele seria o que? Seria a parte principal, Esse aqui é o central. Essa implicação. É. Eu esqueci de fechar aqui, mas ele é o central. Ele é o centro da implicação. A negação está negando essa implicação aqui. Certo. Então, vamos lá. No Tableau, a gente prioriza usar regras que não repartem, que quebram. Então a gente sempre tenta usar as regras que não quebram primeiro, depois que a gente começa a quebrar. Então vamos lá. Digamos, vamos lá. Essa segunda linha aqui, ela quebra. Então vamos partir para a terceira. A terceira vai ficar, vai ser que é R8 na 1. Aí a partir da regra R8, meio que a segunda linha ela fica positiva e a outra fica com o termo de negação, né? O primeiro aqui fica positivo e o segundo fica negativo. Fica a negação. Eu tava me referindo do outro lado, cara. O da linha 2, o P condicional a Q e R.
Ele fica positivo Ele e o fica outro positivo por só. causa do R8. O R8 ele deixa o primeiro positivo e o segundo negativo. Certo. Agora vamos lá, eu vou usar R8 de novo, só que na terceira linha. Então vai pegar o primeiro positivo e o segundo R implica P. Opa, esqueci de botar a negação. Negação R ou P. Então vamos lá. Isso aqui também eu usei o R8 na linha 3. Tem como a gente continuar sem quebrar? O não ou ele quebra? Aí se você puder me ajudar, eu não lembro. Que as regras, eu só lembro que elas são... Como é? Desculpa. Oi? Como é? O não ou, ele quebra. Tá boa pergunta. Se eu não me engano, não, acho. Eu acho que não. Não, ele não quebra. Então, beleza. Tu tá se referindo o da regra 7, né? Porque tem um de Aqui, ó. conjunção e de junção. O não ou. Então, beleza. A gente Pois é, ele não continua assim. quebra. Então, beleza. Vai ficar. O não primeiro vai e o ficar não segundo, né? Isso, Beleza. isso. Aí a regra Ei, 7. não. Tu tá Ei, aplicando. mas. Luiz, no caso, eu acho que em questão de lógica o Chiquinho ele vai mais cobrar mais a teoria das coisas, porque pelo menos no simulado aqui que ele passou, na parte simulada ele cobrou bem mais a teoria dos conceitos, tipo, se tableque semântico seria. Cadê? Deixa eu até ver aqui. É porque eu não lembro mesmo do simulado passado. Mas se tu pegar os quizzes, a maioria que tem é isso daí. Eu respondi A maioria hoje, que tem eu acho realmente só resolução mesmo de fórmula. Rapaz, dos 9 quizzes que eu respondi, tem a ver com essa parte aí de tableau. Dos 9 que eu respondi, tem 4 que é dessa forma aí que o Luiz tá fazendo. Mas também tem sim, então quer dizer que tem 6 que é só teoria, tá ligado? Não, das outras 6, aí é causalidade, aí tem a outra da Prenex, que tem as próprias regras dela também. Mas a Prenex ainda tem que de estudar. cabeça. Tipo, Prenex ainda tem que estudar, porque eu não estudei Prenex ainda. Isso. Bom, que bom que eu só tô relembrando como é que se faz tableau. Só Sim. pra terminar aqui, eu apliquei o R7 na 5, o não R e o não P, beleza. A gente não tem como continuar mais sem quebrar. Então vai ficar... Eu vou ter que quebrar. Eu vou quebrar onde? Nessa aqui de cima, em 2. Então vai quebrar não P e Q ou R. Esse não P, ele não tem com quem fechar. Não tem com quem fechar. Não tem o P normal, então ele não fecha. Esse Q ou R vai quebrar de novo. No caso aqui ia ter que quebrar também. Eu acho que nessa parte aí, que eu acho que a regra, tu vai aplicar a regra 1, né? Aí vai ficar Q e R. Aqui vai aplicar a regra 2, que é o OU. Aí vai quebrar Q, R. Mas do mesmo jeito. Não Pois tem, é, não tem como fechar. Esse aqui vai fechar, esse aqui também vai fechar. Só que esse aqui não vai fechar de jeito nenhum, porque não tem um P normal. Ou seja, essa fórmula aqui, H, não é tautologia. Essa seria a resposta utilizando o tableau. e Luiz, Oi. supondo, se a quarta linha ali, o Q ali fosse negativo, fecharia com esse Q de baixo, né? Que tá na linha 8. Ah, é verdade, o Q ali de cima não tá negativo, então esquece. Então ele nem vai fechar também. Esse aqui não é negativo. Só o R que vai fechar. Mas do mesmo jeito. Se tivesse a contradição, aí podia fechar.
Certo. Aí ele ficaria sendo tautológico. Eu acho que sim, né? É. Eu acho que ele ficaria sendo tautológico se fechar, né? Se os dois fecharem. Eu tô errado. Não, a fórmula que a gente tem aqui não é tautologia. Não, eu tô perguntando se os dois fechassem. Se o não P e o Q fechasse, aí é tautologia. Ah, entendi. Agora, o foda de teoria, que eu nem sei o que tipo de pergunta ele vai fazer. Então eu vou bem aqui colar um pouco nos slides e vou ver o tipo de pergunta que ele faz nos quiz. Tipo, nos quiz tem várias perguntas relacionadas à teoria do negócio. Por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, o quiz mais recente dele, deixa eu até acessar o Cristal Digital, perguntou alguma coisa sobre o conceito, uma regra, um conceito do tabuleiro semântico também. Aí começa quando? Não, A partir de que quiz? Que quiz? O do segundo bimestre? Uhum. Aí eu já não sei te dizer, mas eu acho que a partir da aula. Qual a última aula dele? A última aula dele é a aula 31, né? Eu acho que sim, se não me engano. Mas se for a aula Não, 31, acho que 32. 32. então acho que deve começar na 22, se pá. Certo. Não, começa, se eu não me engano, É na 17 no- que começa? no 18. No 18 ou 19. Beleza. Depois 19. Ok. I can kiss. I want something just like I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do. Tururu, tururu. Tururu, turu. No Luiz. quiz. Luiz, Oi, é o 18. beleza. Começa já os ramos, já começa a introdução do tabuleiro semântico. Ok. Eu tô vendo aqui os quiz e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se faz. Vamos lá. A primeira questão no quiz, ela é teoria. E vocês vão ter que responder. Primeiramente, ela fala assim: é teoria do tablô. A teoria do tablô, o que que é? O tablô, ele é uma árvore, ele possui ramos. Um ramo, ele só é fechado se tiver uma contradição em cima. Então, como esse aqui tem uma contradição aqui em cima, então esse ramo aqui foi fechado. Se esse ramo aqui não tiver uma contradição lá em cima, ele não é fechado. O ramo, ele é fechado a partir de contradição. Se esse aqui for um A e aqui em cima for um não A, então ele é fechado com aquele de cima. Essa é o tablô. Ele não pode ser fechado em ramos diferentes. Por exemplo, ele só pode ser fechado a partir de cima dele. Aqui em cima, nesse aqui, por exemplo, digamos que é A, e aqui tem um não A, ele vai subir de novo. Ele não pode descer e chegar nesse não A aqui. Ele não fecha, ele só fecha se estiver subindo. Ele não vai pro lado. Beleza. O tablô semântico, ele tenta provar pela contradição. Se tu quer saber se uma fórmula é tautologia, tu vai provar que a negação dessa fórmula é uma contradição. Se o não H for uma contradição, então H é uma tautologia. Se todos os ramos forem fechados, então é uma contradição. Se é uma contradição, o original é uma tautologia. Se o não H for uma contradição, se todos os ramos forem fechados, então o original é uma tautologia. É assim que o teoria do tablô. Agora, teoria de resolução. Resolução é outro método na lógica proposicional que utiliza cláusulas e pela fórmula FNC. Ela só tem uma regra. Ela também é utilizando na contradição. Digamos que a gente tem uma fórmula H
E como que a gente prova se H é tautologia para resolução? A gente pega o não H. Se o não H for uma contradição, então H é uma tautologia. A gente sabe disso. Como que a gente utiliza a resolução? Com cláusulas. A partir de que essas cláusulas são feitas? A partir de fórmulas FNC, que só possuem o ou, o i e o não. Uma fórmula FNC seria desse jeito, assim, seria tipo A, Se eu não me engano, ou B, I, conjunção dentro e disjunção fora. E o FND é disjunção dentro e conjunção fora. Só muda só o sinal. É isso mesmo. Aí, no final das contas, vai ficar basicamente assim. Então, a resolução utiliza da forma FNC, que é a como é que se chama? É a disjunção de literais, que é quando tem o ou dentro e o i fora. A disjunção é a partir de cláusulas. Aí transforma isso aqui para uma cláusula, vai ficar A e B, vírgula, B e C. Então temos aqui duas cláusulas que a gente pode usar a resolução. É para isso que serve a resolução, a teoria da resolução, basicamente. Luiz, Oi? tem uma questão aqui do quiz, você quer que eu te mande? Pode, não é só falar. Qual o quiz? Rapaz, é porque eu não sei se... Senão vai demorar pra tu achar, é mais fácil. Não é não? Eu vou mandar aqui a foto. Não, eu tô na página do quiz, pô. Eu tô em todos os quiz, tá aqui na minha mão aqui. É porque eu não sei qual é o quiz. Eu Tudo não bem, sei tudo o bem. número desse quiz, não. Eu vou te mandar que fica mais fácil. Vai mandar. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, mandando bate-papo. No WhatsApp, é? Não, no bate-papo, No bate-papo. né, aqui no Discord. Pois você precisa de anotação de conjuntos com... É basicamente o que eu acabei de fazer no tablet é o que a questão tá pedindo. Ela deu essa fórmula aí. Opa! Merda. Ela deu essa fórmula bem aí. Deixa eu escrever ela. Não A ou não B e A ou não A e B. Pronto. Eu tenho aqui no tablet, só voltando. Vamos lá. Eu vou transformar isso aqui para resolução. Do jeito que a resolução quer. Eu vou transformar isso aqui para cláusulas. Vou transformar de H para HC. Vai ser igual a... Aqui tem um ou, então eu abro chaves. Não A, vírgula, não B. Fecho. Aqui tem um i, é uma vírgula só. Abro chave de novo porque aqui tem um ou. A, vírgula, não A. Fecho. I, vírgula. Aqui não tem ou, então é só ele. B. Então fica basicamente assim. Eu não vejo ele dificultar nesse requisito, né? De FND, FNC. Aham. Vejo mais uma questão que ele poderia abordar, seria uma desse tipo. Ou voltado mais para tipo, você vê lá nas questões e você vê lá nas alternativas e descobrir qual é FND, qual é FNC. Acho que seria mais um tipo de Isso. questão dessa. Não muito para bater cabeça, não. Bom, para continuar aqui nos assuntos, a gente tem o papo sobre insatisfatível, usando o Tableau para saber se é uma forma insatisfatível.
Então digamos que a gente tem aqui uma fórmula e ela é insatisfatível. Então vai ser não H. Vamos usar Tableau para saber se esse não H é realmente tautologia, se ele é insatisfatível. Então vai ser não H. Então aqui é a fórmula normal, aqui ela é insatisfatível e aqui é usando Tableau. Ela vai ficar não H. Se o Tableau for fechado, então ela é insatisfatível. Se o Tableau não for fechado, ela não é insatisfatível. Basicamente assim. Deixa eu ver mais o que a gente pode falar. Pode falar sobre... Amigo, deixa eu ver só a resolução aí em cima que tu fez. Aqui, ó. Ah, certo. Certo, Normal. certo. Deixa eu ver qual é o próximo assunto que a gente pode falar. Fala um pouquinho do insatisfatível. Eu acho que pode ter questão voltada a isso. Tudo bom. Quando a questão dá aqui uma fórmula, ela diz que ela é insatisfatível. Essa fórmula aqui é insatisfatível? Vamos lá. Essa fórmula sendo insatisfatível significa que ela sempre dá falso. Então vai ser não H. Vai ser não A ou B. Ou C. Essa fórmula ela é insatisfatível? Então vamos usar Tableau para descobrir. Então a gente vai fazer o não H. Então a primeira linha vai ser igual a não A ou B implica em D ou C. R5 fica só isso aqui. Mas enfim, se todos forem fechados, se todos os ramos forem fechados, ela é insatisfatível. Se todos os ramos, se pelo menos um ramo não for fechado, ela não é insatisfatível. Aqui, ó, ela não é insatisfatível. Se forem fechados, ela é. Pronto. Usando o Tableau, né? Mas do mesmo jeito. Agora o próximo assunto que a gente pode estar falando é de lógica de predicados. O para todo e o existencial. Provavelmente, calma aí, deixa eu até abrir quiz para ter certeza. Ele dá uma frase e tu escreve como lógica de predicados. Então vamos lá. Temos aqui essa frase. Nem tudo que reluz é ouro. Temos aqui essa frase. Nem tudo que reluz é ouro. Como que a gente transforma ela para lógica de predicados? Então, eu esperei alguém responder. Mas vamos lá. Tudo. Oxi. Tudo a gente entende como se fosse para todos. Agora, nem tudo. É como se fosse, por exemplo, a negação do para todos. É como se nem tudo é a negação do para todos. Não para todos. Então, nem tudo. Digamos assim, o que reluz. Se ele reluzir, vamos lá, ele é ouro. Vamos lá. Nem tudo que reluz é ouro. Uma negação do A, ele é... Porra. É existencial. Aí não aplica, eu acho, se não me engano, aí fica só RX e OX. A resposta do quiz tá essa aqui. Mas eu não sei se é certo. Eu acho que não. Mas deixa eu ver se eu acho outra questão aqui melhor pra ver. Por que tu acha que não tá certo esse Luiz? Oi?
Por que tu acha que não tá certo essa? É porque se eu fosse fazer a negação do para todo, ele ia ficar para todo x, eu acho, né? Não é rx implicar o x, opa, enfim, implicar o x. Aí a negação disso aqui, eita. E o que eu acho que ia ficar é assim, x rx ou não OX. Eu acho que iria ficar assim, mas eu não sei. Ou eu não sei se é ou é I, mas deixa eu ver se eu acho outra questão aqui parecida. Merda, eu não fiz o quiz passado, mas Qual quiz tu quer? esse aqui que eu tô vendo é do 24 ou 20, 24. Peraí, o que tu não fez foi o 24? É o 24, quiz 24. Ah, tu quer que eu te mande print dele? Uhum. Eita. E Luiz, Hum. nessa frase bem aí, que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo já dá um sentido tipo de alguns tais objetos que refletem são ouro, entendeu? O que Que eu reluz. acho que é a Não, interpretação. A resposta do professor foi. Eu acho que seria. Eu acho que na verdade seria existencial, não seria todo. Era essa ação que eu ia abordar. Calma aí, calma aí. É todo. Essa Aí daí é para todo. seria Não, a não, negação calma aí. existencial. Mais uma parte aí que eu vou ter que cortar do vídeo. Voltando aqui, nem tudo que reluz é ouro. Isso entende que alguma coisa reluz e ela é ouro. Porque tem alguma coisa que reluz que é ouro. Ele está dizendo nem tudo, mas existe alguma coisa que reluz que é ouro. Então vamos lá. Existe pelo menos uma coisa que reluz Isso. e que é ouro. Agora eu entendi esse caralho. E quando é um não todo, como é que bota? Tipo, não tudo, tipo, tudo não, como é que fica? Assim, é desse jeito, pô. Não, aí fica existencial, tipo, é não existencial. É o seguinte, no começo, o Chico até falou, se tu começar falando não todo, o para todo, na fórmula que tem para todo, tu tem que botar condicional. Na fórmula que tem existencial, tu tem que usar o i. Só que, se tem não todo, fica lá, não para todo x, tu bota uma fórmula com condicional. Mas tu pode transformar ela em existencial e vai ter que mudar o condicional para verdade. i. Aí o Chiquinho falou, as duas respostas estão certas. Se tu deixar o não para todo, ao invés da fórmula condicional e transformar. Ele até falou, ó, esse aqui tá certo e esse aqui também. Se tu quiser, tu pode desenvolver. No caso, Então essa daí também aqui podia ser. foi a resposta do quiz. Então, mas essa daí também podia ser, então, para todo. Aí, só que a única coisa que mudava que ele era um condicional. Exato. A negação do para todo, ele vira um existencial. Entendi. Não, esse era um condicional, era não? Não, eu sei. Mas é porque eu tava vendo um negócio mesmo. Mas a resposta, ó, se você olhar a frase, nem tudo que reluz é ouro. Então, ouro reluz. Ele não tá generalizando. Existe alguma coisa que reluz e é ouro. Ele não tá negando isso.
Então existe alguma coisa que reluz e que é ouro. Simples assim. Agora eu entendi a pegada da questão. Mas enfim, esse é o tipo de questão que eu acho que vai cobrar lá na prova. Outro exemplo. Analisar casos, né? Situações e tal. Oi, pode falar. Eu acho que a questão vai carecer mais de analisar situações, frases, casos. Exato. Ele não vai pedir pra você montar uma forma. Isso, Porque no simulado tablô, não ó, tem como. tablô não vai cair, nem resolução. Porque tu tem que montar uma fórmula e ele tem que verificar se a fórmula é certa. Não faz sentido ele dar no simulado. Eu acho, né? Eu posso queimar minha língua, mas eu acho que a prova vai ser total só. Ele dá uma frase, tu verifica se essa frase tá dando certo. Luiz, Oi. mas aquela fórmula lá embaixo que tu tava fazendo, ela poderia ser também. Se eu não me engano, é assim, ó, tipo. Nem todo de X, Assim. faz aí. Aí fica não. Aí bota Calma. Aí fica. R de X, Isso. Desse jeitinho. condicional a O. Isso. Essa daí que tá certo. Eu tinha botado disjunção, se eu não me engano. Essa, Ele inclusive, nega a forma também. se a gente chegar no quiz 26, ele dá o seguinte: qual é o equivalente de EXH? Ele quer saber qual é o equivalente de EXH. O equivalente de EXH é o não AX, não H. Esse é o equivalente do EXH. Mesma coisa que está acontecendo aqui em cima. O equivalente de EXR é não AX, não AX. Basicamente, essa aqui é a resposta. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso fazer. Não, não tem. Vou passar cada um dos quizzes aqui pra ver se tem alguma coisa a mais que eu preciso mostrar. E Luiz, Oi. mas o de equivalência, quais são os conceitos que são aplicados do equivalência? Tipo, muda, né, as regras ou não? Tipo, o AX, o para todo, ele é o equivalência. O EX, ele é o I. Ele não vai mudar isso. Sempre que tiver uma implicação, vai ser com um para todo. E agora, o assunto, né? O de escolinização, fórmula Prenex. Essa é um pouquinho paia. Mas eu vou dar um resuminho aqui embaixo, que é o último assunto dele, que eu acho que ele pode cobrar. Digamos assim, que essa fórmula aqui, AX, B, X, implica a X TX. Essa fórmula aqui está na fórmula Prenex? Não está na fórmula Prenex, porque na fórmula Prenex os quantificadores estão na esquerda e as fórmulas estão tudo na direita. Aqui os quantificadores, eles estão tudo misturado, tudo dentro da fórmula, eles não estão na esquerda. Isso aqui devia estar lá na esquerda. Como é que a gente faz para transformar na forma Prenex, disso aqui para a forma Prenex? Então vamos lá, primeiro passo. A gente tem uma implicação aqui. A implicação é a mesma coisa que dizer negação do primeiro ou segundo. Então vamos lá, negação de AX, isso aqui tudo, né? BX ou AX TX. Então vamos lá. Vamos fazer a negação. A negação disso aqui vai ficar a negação do AX é EX. E a negação, né? Negação de BX. Ou AX TX. Beleza. Para transformar para a forma Prenex, a gente tem 8 regras.
Não, as 4 são basicamente, né? Mas tem algumas regras. Uma delas é que quando a gente tem um quantificador qualquer aqui com uma fórmula qualquer, ou o quantificador qualquer aqui com outra fórmula, sei lá, com outra fórmula, só que usando uma variável diferente. Esse aqui usa uma variável diferente, esse aqui usa uma variável diferente. A gente pode pegar o quantificador e jogar nas esquerdas. Vai ficar o Q, X e o Q, Y. Só que o porém, aqui os quantificadores são diferentes, só que eles estão usando a mesma variável, o X. A gente não consegue usar a regra. Então a gente vai ter que utilizar da renomeação de variável. A gente escolhe um desses aqui para renomear. Eu escolho, sei lá, esse primeiro aqui. Ao invés de EX, ele vai ser EZ. Então vai ficar EZ, não BZ ou AXTX. Agora eu consigo aplicar a regra. Luiz, Oi. tu usou a regra 3, não foi? Ali em cima, para deixar o primeiro negado e o segundo normal, né? Foi. Não é nem a regra 3 do Tableau, mas é a regra de lógica. Pior que eu nem memorizo as regras mais. Porque o simulado, eu não sei se ele vai pedir qual regra tu usou. Ele só quer a resposta. Mas, aqui, Não, continuando, entendi. a IAX, tudo isso aqui dentro de um parênteses, não B de Z ou T de X. Eu coloquei os quantificadores na esquerda e agora sim ele está na forma Prenex. Eu transformei esse aqui que não estava na forma Prenex e agora eu transformei para uma forma Prenex. Conseguiu entender o que eu fiz? Eu renomeei e utilizei as regras, basicamente. Isso que eu fiz. Alguém tem alguma dúvida, algo a adicionar? Se não, eu passo logo pro próximo assunto. A única dúvida que eu tenho é a respeito, tipo, nas equivalências, você pode deixar, né, o existencial e o todo, né? Tipo, você não precisa fazer com que eles desapareçam, não, né? Só na a partir das regras, escolinização, usando. que é o próximo tema. Isso aqui é para transformar na forma Prenex. A forma Prenex, tu pode deixar os quantificadores qualquer um. Só que quando tu beleza. utiliza a escolinização, tu tem que eliminar os existenciais. A escolinização, a escolinização é quando tu elimina os existenciais. Essa mesma fórmula aqui, eu vou eliminar o existencial, esse aqui. Então vamos lá, como que eu elimino ele? Tem duas regras. Se ele estiver na esquerda, o mais à esquerda, eu coloco uma constante no lugar da variável que ele está usando. E se ele estiver na mais direita, eu coloco uma função. Eu vou ter que mostrar, né? É difícil explicar assim. Se ele estiver mais para a esquerda, o existencial, lá dentro na fórmula, onde tinha a variável, vai ficar, exemplo, ao invés de não B de Z, eu vou substituir por uma constante, tipo C, qualquer letra. Se ele estiver mais para a direita, ao invés do não B de C, eu troco uma função que utiliza todos os quantificadores anterior deles, que seria o X. Mas agora eu vou mostrar na prática. Luiz, Oi. isso que tu tá dizendo é só se o existencial for depois de todo, né? Depois tudinho, for o mais interior. Tanto Porque aqui, porque tem uma questão do Chiquinho que ele coloca para todo X, aí ele coloca o existencial, aí só que na regra lá tinha X
tinha x e y, e ele virava outro membro, que foi o que tu colocou aqui, o f de x, a partir do que estava dentro entre parênteses. Tava Eu sendo vou dar um nomeado. exemplo aqui rapidinho. Eu tô aqui com esses quantificadores aqui, a de x, a de z, exponencial de y. Eu tenho uma fórmula aqui, cujo é só b, y. Eu só quero eliminar o e de y, eu só quero eliminar o exponencial com a escolarização. Então eu vou usar essa regra aqui, que eu substituo, que já que ele é o que está mais dentro, ele está mais no interior, então utiliza a segunda regra, que é a de que eu substituo por uma função. Então vai ficar a de x, a de z, ao invés de que eu vou substituir por uma função, vai ficar f, e dentro dela vai ter todos os quantificadores anteriores a esse, anteriores a isso aqui. Então vamos lá, vai ter o x e vai ter o z. Então f de x e o z. Pronto, essa é a aplicação da segunda regra. Só que- Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Ah não, IA, eu não confio. Essa eu Não vou nem percebi. fudendo. Essa eu percebi. Eu acreditei, mano. Eu também, pô. Ei, Luiz, eu vou te mandar aqui Meu a Deus do questão céu, aqui. as vozes. Ei, Ana, tu tinha que colocar o som do Discord, pô. Se tivesse o som do Discord, eu não consigo perceber, não. Sim, eu vou te mandar aqui a que eu encontrei aqui do quiz. Tudo bem. Pronto. Ai. Rapaziada, eu acho que eu não vou aguentar fazer a revisão de PPS não. Tô morrendo aqui. Tô só o pó. E logo PPS é ainda a pior matéria do mundo. Então, revisão de PPS é um negócio realmente que quebrar as pernas de. Pois é. Pô. Deixa eu falar. Ah, peraí. Olá. O filho Esse do. carro aqui é bonito, hein? Exatamente. Como é? Não, só meu irmão. Só meu irmão fala. De boa, de boa. Luiz, que ele vai Chamou o mandar. Felipe de bonito. Luiz, eu te mandei duas. Uma no próprio Discord, no bate-papo do Discord. Uma que é simples e a outra que é utilizando essa interpretação que tu tava fazendo. Então beleza. Eu vou só escrever elas aqui e vou resolver elas. Isso aqui com certeza absoluta, se o Chiquinho for malandro, ele vai colocar esse tipo de questão na prova. Ele te dá a fórmula, deixa eu só escrever elas, a de x, e de y, r, y, x. Pronto. Vamos lá, voltando aqui. Opa. Eu tenho aqui. Eu quero aplicar a escolemização nessa fórmula aqui. Eu quero eliminar o y, então vamos lá. Ele está mais para dentro, ele está mais para o interior. Então vamos usar a regra que substitui por função. Então vai ficar a de y, eu eliminei o e de x, então ele vai-se embora. A variável que que o existencial está ligado é o y, então eu tenho que substituir essa variável por uma função. E o que essa função vai estar armazenando dentro dela? Todas as variáveis dos quantificadores. Esqueci o nome. Do para todo. Então vai ficar o x aqui. Vai ficar a função de x, vírgula x. Essa aqui é a resposta. Se for o inverso, se for e de y, a de x, r, y, x, essa aqui é mais fácil. Ela está mais para fora, o existencial. Então quando a gente for eliminar ele, a gente substitui a variável que ele estava ligada por uma constante.
Nesse caso, eu substituí por C. Então tá aqui. Essa é utilizando a segunda regra. Nossa, Chico Besta Fera é muito malandro. Eita, cara. Conseguiu entender? Tudinho? Sim, esse Chico é malandro, mas aí tu pode me ajudar aqui no coisa esse. É te fuder, pô. Cara, eu não sei se eu. Nossa, meu Deus. Ei, Luiz, tu pode repetir, por favor. Repito. A primeira regra é essa aqui. Se eu não me engano, é a primeira regra. Essa aqui é a segunda regra. A primeira regra é quando o existencial está mais para dentro da função. Ele é o mais interno. A gente substitui a variável ligada a ele por uma função. Por exemplo, aqui nesse existencial, ele está ligado ao y. Aqui, ó, y. Então a gente vai substituir aonde ocorre o y por uma função. Então vou dar bem aqui. Então vamos lá. Eliminei o existencial. Vai deixar só o para todo. É R. Aqui é onde estava o x, o y, que era o que estava ligado ao existencial, eu substituo por uma função. Função de x. Aqui é um x também, que está errado. Função de x. Se tivesse outra variável aqui, um para todo z, eu ia colocar f, x e z. X, z. Porque ele pega todas as variáveis dentro do codificador. Agora, na segunda regra, é o que é o mais externo, eu simplesmente elimino o existencial e substituo a variável que estava ligada a ele por uma constante, que nesse caso é o c. Então essa é a segunda regra. Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Ah, então, Sim. quando ele tá quando ele tá mais à direita ali, Aham, ele faz a confunção, mais à esquerda ele tem que substitui substituir por por uma constante. Isso. Entendi. Nossa. É desse jeitinho mesmo. Dito isso, esses são os assuntos que eu acredito que o Chiquinho vai cobrar pro simulado. Então a gente termina por aqui a revisão.